Ricardo e Maria. Quase que o Ricardo e a Maria. Ao longo dos, acho que foram em torno de 18 anos, mais ou menos, fazendo teatro amador. Comecei a trajetória lá atrás com o Carlos Gomiero. E aí era um grupo de jovens que a gente começou a se formalizar com as apresentações nas escolas. Então era muito mais também um teatro independente nas escolas, que era o nosso público-alvo. Na época ficou a história, assim, tanto para mim quanto para os outros jovens que estavam no grupo também. E a partir daquilo eu senti uma necessidade de me profissionalizar um pouco mais. Não dava só para ficar no amadorismo. Aí foi quando eu decidi fazer faculdade de arte, com especialização em teatro, e depois daquilo o teatro, infelizmente, acabou ficando um pouco mais em segundo plano. Apesar de ter feito faculdade de teatro, mas o teatro ficou mais voltado para a arte e educação. Aí eu fui para a sala de aula, fiquei 11 anos na sala de aula e 1 ano e meio na prefeitura de Várzea Paulista. E depois disso a gente acabou vindo, aí o Ecos entra na história toda. Antes de qualquer coisa, sou professor, todo mundo me chama de professor, tá? Até aqui no bar, apesar de não dar aula. A minha história é um pouco menos artística, eu acho, mas sempre próximo da arte. Acredito que o mais próximo do teatro. No começo eu jogava RPG com um grupo de amigos, Brian, Kennedy. Depois que saí da escola, fui fazer faculdade de biologia. É uma coisa que eu gosto muito. Aí comecei a dar aula. Foi muito estranho começar a dar aula porque eu sempre fui uma pessoa extremamente tímida. Mas para falar assim, falar é sempre muito difícil, a não ser quando eu estou dando aula. É um fenômeno que eu consigo chamar de professor e monstro. Quando eu entro na sala de aula, eu consigo falar uma boa, tranquilo. Aí comecei a dar aula, na primeira escola que eu lecionei foi o Levorim. Depois de lá eu passei por uma infinidade de outras escolas. Comecei um projeto dando aula em cursinho pré-vestibular, que a gente mesmo montou. Eu, o Maurício, professor de filosofia aqui também. A gente dava aula, a gente falou que ia cobrar um valor simbólico desse cursinho. A gente levou ele por 3 anos, falando que ia cobrar um valor simbólico para poder pagar, porque a gente alugou um espaço, a gente cobrava acho que R$50. Mas no fim do cursinho ninguém estava pagando mais, porque todo mundo chegava e falava, então eu vou sair porque eu não consigo pagar. Eu falei, não, fica aí, não precisa. E aí a gente fechou o cursinho com uma dívida enorme para pagar. Em relação ao teatro, depois que eu comecei a faculdade, e aí os meninos do Brian e o Kennedy se aproximaram do grupo de teatro. E aí de tabela eu acabei começando a acompanhar também. Foi lá que eu aprendi a me apaixonar pelo teatro. Literalmente, depois me casei com o teatro. Foi lá que eu conheci a Marília, uma das apresentações. Independente se vai dar certo, se vai dar errado, se vai mudar alguma coisa, a gente é assim, a gente tem que fazer alguma coisa e a gente faz. Só que com o tempo você vai percebendo o macete das coisas. Não adianta você ficar só indo para a rua, gritando, batendo de frente e vendo que nada muda. Você vai cansando. Então, juntando essa história toda, juntando isso, essa vontade de mudar e também junto com o Carlos, que tinha já também uma ideia de montar um bar, um espaço cultural, a gente acabou não tendo a ideia, porque todo mundo tinha ideia separadamente, mas foi só quando a gente juntou, eu, a Maria, o Carlos e o Diogo, que a gente teve a possibilidade de colocar essa ideia em prática. O Ecos, na verdade, desde o começo não era um bar, era um lugar que seria um bar também, mas que seria muito mais um lugar onde os artistas pudessem se apresentar, um espaço onde pudesse acontecer alguma coisa, já que não se pode acontecer muita coisa por aqui. O Carlos e o Ricardo, eles tinham uma ênfase um pouco maior dessa ideia de montar um bar. Eu um pouco mais voltado para a parte artesanal, que na verdade a gente queria fazer uma espécie de lojinhas para vender roupas, tiaras, pulseiras, então eu entraria com essa parte, dentro do bar. O jogo mais com a parte dos souvenirs, com as canecas, com os chaveiros, com aquelas coisas de anime que ele já vinha trazendo isso há muito tempo. A gente foi vendo a necessidade do investimento no bar, primeiramente, porque a gente alugou o espaço, a gente precisava botar para funcionar para poder girar. Não adianta a gente ficar com o espaço fechado e de repente só com maravilhosas ideias e a gente não ter esse giro. Vamos investir no bar, vamos
vamos dar um gás, já vamos abrir as portas para que as pessoas venham, para que conheçam o espaço e aos poucos a gente vai investindo nessas outras ideias que seria esse misto de centro cultural, né? De abrir as portas para os cursos, de fazer oficinas, trazer mesmo essas pessoas que não têm propriamente um espaço aqui em Morato. E aí, conforme esse outro formato que o Ecos foi tendo, a gente acabou entrando num, como eu posso usar essas palavras, sem ofender, de forma alguma a gente vai ofender as pessoas, porque a gente fez de uma forma tudo junto e a gente acredita muito que eu e o Ricardo a gente não teria feito o Eco sozinhos, se não fosse pela ajuda também do Carlos e do Diogo logo no começo. Eles tiveram uma puta participação no sentido de reforma, no sentido da grana mesmo, porque foi metade, né, dos 4. Então todo o investimento inicial foi através desse conjunto que nós tivemos, porque nós já éramos muito tempo amigos. Então por que não juntar essa amizade junto com o profissional? Mas acho que foi aí que a gente acabou tropeçando, a gente misturou muitas coisas. Até mesmo depois outras coisas, outros papos surgiram no meio do caminho, que aí o pessoal veio falando, então vai se misturar com fulano, com cicrano, vão tocar pagode, vai virar funk, sabe, umas coisas assim. Gente, a gente ouviu de tudo. E de que a ideia inicial do Ecos ia por água abaixo, que a gente não ia conseguir levar. E assim, muita gente até hoje duvida muito da gente e acha que eu e o Ricardo somos simplesmente os irresponsáveis, sabe? Mas assim, a duras penas, com o pouco que a gente tem na mão, a gente tem feito, acho que o máximo de tudo, a gente tem explorado a cada segundo para que a gente mantenha esse lugar vivo e que a gente continue com a característica inicial, sem baixar o nível. Você não pode só ter atividades culturais e esperar que você vai manter um espaço desse. Então a gente, para poder manter o espaço, a gente acabou fazendo algumas escolhas, né? Que é investir mais na questão do bar, na característica do bar, para pagar as outras coisas. Infelizmente a gente ainda não consegue pagar tudo que a gente queria pagar culturalmente. A gente tem que esperar o grande final de semana, que a gente joga todas as expectativas para o final de semana, porque de semana as pessoas estão um pouco mais indispostas de sair de casa, ou se é só com alguma atividade que chama muita atenção, que as pessoas acabam vindo durante a semana. Mas assim, nos finais de semana é quando a gente joga todas as nossas moedas e fala, vamos ver o que dá. Para conseguir manter durante a semana, para poder conseguir pensar na próxima atividade. Isso é um erro. É um erro no sentido financeiro, porque a gente não consegue nunca ter um caixa para você pensar na próxima atividade com folga, e aí isso envolve tudo, tanto as contratações dos artistas, isso envolve os pagamentos das contas, isso envolve a reposição de mercadoria, de estoque, isso tem deixado a gente assim de cabelo em pé, cabelo branco, com estresse, com muito estresse. Isso acaba tirando um pouco, assim, o nosso pique até mesmo de ter as nossas reuniõezinhas familiares, sabe, até mesmo de passear com as crianças. Porque você pensa, em primeiro lugar, no bar. Aí você fala, vamos ver um filme, vamos assistir um cineminha, vamos levar os meninos pra ver alguma coisa? E aí você pensa, repensa, pensa de novo, calcula, fala, não, é a grana que você vai comprar, a garrafa de tequila. Porque dá vontade, sim, diversas vezes, eu tive muita vontade, isso eu não vou esconder de ninguém, já deu diversas vontades de jogar o Ecos pros ares, né, pra gente retornar o que a gente fazia antes, voltar pra sala de aula, o Ricardo fazia a pós-graduação e fazer as coisas que realmente ele queria muito, né, a gente acabou deixando essas coisas de lado pra investir no bar, e às vezes dá vontade mesmo de jogar, porque a gente chega num ponto de falar assim, não vai dar. Esse próximo final de semana a gente não vai segurar, mais um final de semana. E aí sempre aparece pai, a mãe, o irmão, né? Então os amigos que sempre estão ali do nosso lado e que sempre a gente tenta tomar esse fôlego para poder continuar mais um final de semana. O Ecos também é feito desde o começo, né? Foi a gente que fez, que tem aqui, senão a gente não teria conseguido. A gente questionou, vamos contratar alguém para pintar. Mas a gente pinta. Pode não ficar perfeito, pode não ficar do jeito que deveria ser, mas a gente sabe pintar. Vamos
contratar alguém para fazer a casinha do gás. Ah, colocamos tijolo em cima do outro. Até hoje ela é torta, né? Porque foi eu que fiz, mas ela tá lá. E a gente colocou o gás e abriu. Então, a gente faz muito assim. De uma forma ou de outra, ainda a gente continua tendo ânimo para levar o Ecos. Eu acho que é pela garra interna de você querer realmente um espaço diferenciado. Diversas vezes a gente tentou trazer, sim, grupos de teatro muito, muito bons, pessoas que vivem do teatro, profissionais da área, e aí a gente colocar lá um valor de ingresso, R$10. Dá para contar nos dedos as pessoas que realmente pagaram os R$10 e que vieram assistir a apresentação. Até uma das experiências que a gente teve, a gente trouxe o Tristão, o Felipe Tristão de Jundiaí, né, para trazer um pouco mais esse público para o stand-up. E aí ele acabou fazendo uma apresentação, era fechada, e a gente ficou esperando por volta assim, de meia hora. Né? Então as pessoas que a gente convidou, as pessoas que a gente fez a divulgação, não apareceram para assistir, não entraram na sala que a gente tinha fechado para ser o stand-up. E aí você tem que se virar nos 30, você tem que pensar em como você vai fazer. Pô, o artista veio lá de Jundiaí, você tem que, né, a gente tinha mais ou menos combinado um cachê que seria do valor dos ingressos. E aí como é que você faz, se não tem um público? Tinha algumas pessoas lá fora, na parte da área externa, e aí conversamos com ele a possibilidade de fazer uma apresentação aberta. Ele falou, topo tudo, vamos lá, vamos ver o que dá. E aí a gente acabou levando ele para a parte externa, e ele apresentou para as pessoas que estavam ali, e no final de tudo, sem a gente ter essa condição, né, você abre caixa ali e fala, caraca, vou pagar quanto pro cara que lá e agora? E aí o último recurso foi a ideia do chapéu. Faço chapéu. Também já teve uma experiência com dança. Foi o grupo Fatos, né, com a Paula. Então ela mobilizou o grupo dela, vieram, fizeram uma apresentação praticamente de graça aí, porque a gente fez, deu um valor bem simbólico. Mas assim, vieram pessoas de longe até para ver o grupo. Com o trabalho de música, é bem mais tranquilo pra gente. No caso, é mais aceitável para o público, de repente, né, entre aspas, vir pra balada e de repente eu quero ver aquela banda. Ele vai sim botar um bolso e vai pagar lá os R$13, que é o valor simbólico que a gente cobra nos finais de semana, para a gente ter essa grana em caixa para poder pagar as bandas. Agora, com relação à abertura das portas para outras atividades, a gente tem tido aqui, né, eu acho que tem sido um diferencial, a gente abriu as portas para o Jansen em Augusto. Então, a semana inteira praticamente ele leva aulas de música aqui, então envolvendo canto, percussão, aulas de violão, guitarra, enfim. Carol, sax. Carol. E aí a gente abriu essa porta, né, para que ele use o nosso espaço com uma troca aí, né, de moedas, para que a gente abra esse espaço, para que venham os alunos, para que eles possam usar esse espaço como diferencial. Então isso a gente tem conseguido manter. Mas assim, se eu disser pra você que, olha, o cara atravessou a rua e veio aqui me perguntar pra saber, não acontece. A gente gostaria que isso fluísse de uma forma mais natural. As pessoas, olha, lá tem curso também, lá tem uma oficina, vamos se aproximar, mas isso não acontece de uma forma natural. A gente teve um projeto Ecoando Talentos, que pessoas apresentavam e tal. A gente supriu o objetivo e acho que transcendeu ele, né? Porque o objetivo era, né, uma questão comercial, de atrair o público e tudo mais de uma maneira diferenciada. Só que daquele projeto, acho que 2 ou 3 grupos novos de música surgiram. Né? Porque tinha uma moça que cantava, aí um outro convidava, conhecia um outro que tocava violão, combinou de apresentar uma vez aqui. Aí gostaram, o pessoal aplaudiram e tal. Passou 2 semanas eles estavam falando, a gente montou uma banda e tal. E 2 desses grupos que surgiram já tocaram aqui fora desse projeto. De semana, saber que você estimulou isso. A pessoa estava lá, não cantava, não tocava, não fazia nada, sabia tocar sozinha, agora tem uma banda formada aí. Tomara que você abre a porta, de repente você chega, olha, tá tendo teatro, olha, tá tendo dança, pô, aquela banda é boa. Acho que com essas características a gente tem conseguido levar de uma forma ou de outra. A gente tem muita gente gritando aqui que o Eco vai fechar, pedindo, torcendo para eles fechar, a gente sabe disso. Mas, felizmente, a gente tem muito mais gente gritando que ele vai ficar aberto. A gente já conhece as pessoas, a gente sabe que ele está com a gente e já ajudaram muito. Né? Acho que não é só derrota, não é só coisas ruins que acontecem coisas boas. E eu acho que uma
também que a gente tem levado muito afinco é de você ter uma nova história aqui em Francisco Morato. Acho que o Ecos não é feito só